E a gente está numa série chamada O que será o amanhã? Responda quem souber. A gente tem trabalhado aqui em cima da ansiedade, em cima do nervosismo, em cima da depressão. Esse tema Deus colocou para mim no meu coração, da minha esposa, em dezembro, e a gente tem batido em cima disso. O que será o amanhã? Responda quem puder. E a gente começou falando do Deus, do tempo, onde que é o primeiro milagre que a Bíblia trata, que é aquilo de alguma forma que Jesus fez, trazido em João, que é quando ele transforma da água em vinho, ele comprime num espaço de tempo, fazendo o melhor vinho. Ele é o Deus do tempo. Logo em seguida a gente apresentou, na segunda pregação, no segundo domingo, que ele é o Deus do espaço, aonde que João vem trazendo que ele, de alguma forma, um centurião da guarda romana, precisava da cura para um filho, e antes, de alguma forma, desse centurião chegar lá, de Jesus chegar lá, Jesus envia uma palavra, transcorrendo todo o tempo, todo o espaço, até chegar e curar esse centurião, o filho do centurião que precisava de um milagre. E aí, na semana passada, a gente teve mais uma pregação abençoadíssima da minha esposa aí, contando o testemunho, trazendo um pouco do caminho de Emaús, sobre o que a gente passou com o João. Quem não esteve aqui vendo meu filho pulando, correndo aqui, não imagina que durante 12 dias a gente esteve internado com ele, a gente quase perdeu o João. A gente tem testemunhas vivas aqui, oculares, disso daí. Estava internado junto com a gente, nós oramos, estava com medo do filho, que estava aparecendo um problema no coração, assim, dentre outras e outras pessoas, e a gente orou, determinou uma palavra dizendo: o teu filho vai sair curado, e eu tenho certeza que em nome de Jesus esse exame vai dar positivo. Amém? Tá aqui, ó, Vivinho, levanta a mão pra gente aí, ali, ó. Viveu um milagre com a gente dentro do hospital, entre outras pessoas, né, amor, que a gente viveu. No último dia, a Marcela e o Ralf estavam lá com a gente, eles viram no dia da alta, a gente saindo distribuindo ceia para o hospital inteiro. Vai tomar ceia, irmão, não vai te matar, restrição médica não tem para isso, não vai tomar ceia. Estamos distribuindo ceia para o hospital inteiro, a quantidade de ceia que tinha. Então você é luz, e eu tenho certeza que Deus está no teu caminho. O teu caminho de Emaús que você está vivendo, Deus está nesse caminho. Ele está do seu lado falando: você não percebeu? Eu estive contigo desde o começo até agora, você não está sozinho, por mais que você ache que está sozinho, amém? Bora, agora a gente vai para a quarta pregação, que é o terceiro milagre. O terceiro milagre que Jesus apresenta na Bíblia, em ordem cronológica. Primeiro ele compacta, o tempo que a gente falou, transformação da água em vinho. Depois o espaço, Deus do espaço, Senhor do espaço, curando o filho do centurião. E hoje eu quero apresentar para vocês o Jesus que é o Senhor do movimento. Esse milagre também é um milagre que só aparece em João. São os 3 primeiros milagres que Jesus, segundo a cronologia, segundo a gente estuda, é algo que se apresenta na Bíblia. E esse milagre é um milagre muito interessante. Você vai ver que a cada versículo que a gente vai ler tem uma revelação de Deus para a tua vida e para a minha. Eu tenho certeza que o jeito que você entrou aqui não vai sair da mesma forma. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra especial para o teu coração. Deus vai ficar ligado, esquece às vezes estar do seu lado, esquece um pouquinho o telefone, a não ser que você de alguma forma tenha que falar com alguém em casa, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer te mostrar que Ele vai ao teu encontro, Ele tem prazer de te ver feliz. Amém? Amém? João 5, 1, 18, se você quiser acompanhar aqui comigo, se não, abra o teu telefone, a tua Bíblia aí para a gente poder ler juntos. Amém? Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, preste atenção em cada versículo que a gente vai falar sobre isso. Depois disso, ou seja, Jesus tinha acabado de sair da Galileia, curando o filho, lembra disso, que ele curou o filho do centurião. Então, depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus, subiu, ou seja, voltou, saiu da Galileia e voltou para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, presta atenção nisso, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, e se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: você quer ficar são?
O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha se curado: pô, mas hoje é sábado, não te é lícito levar o leito, você precisa guardar o sábado. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou não só me disse: você está curado, mas toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. Em razão daquele lugar havia grande quantidade de multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não pequeis mais, para que não te suceda algo pior. Para que não te suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E por isso os judeus ainda queriam matá-lo, cada vez mais queriam procurar matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas dizia que ele, Deus era um, que ele era o próprio Deus e Deus agia através da vida dele. O que vem na minha mente, aquela confusão que vocês leram comigo, é exatamente o que acontece no trem no centro do Rio de Janeiro. Levanta para mim. Você viu que ele fala que ele tentava toda vez ser curado, mas tinha gente que corria na frente dele, ou seja, aquela confusão de entra e sai. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. E é mais ou menos essa imagem que me vem na mente, quando ele fala que ele está tentando entrar, que ele está de alguma forma indo, e ele fala: cara, alguém corre na minha frente. Imagina aquela correria, um sem perna, outro sem braço, um mancando na cadeira de roda e vai, e ele é 38 anos disso. E no primeiro versículo a gente leu junto que Jesus, ele sai da Galileia e ele volta porque estava tendo uma festa em Jerusalém. E aqui apresenta a primeira característica desse Deus, desse cara que se apresenta como o Senhor do movimento. A primeira característica: ele sai da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém para poder de alguma forma se mover atrás de bênçãos, atrás de pessoas, para poder de alguma forma exercer o milagre. Preste atenção, Jesus ele não estava preocupado com religião, ele não estava preocupado de alguma forma com o que iam falar dele, ele não estava preocupado de alguma forma com o que iam pensar de um Deus que se movimentava para trabalhar no sábado para curar, enquanto ele poderia estar muito confortável. Concorda comigo? Ele já tinha feito 2 milagres na Galileia. Foi a transformação da água em vinho e depois curou o filho de um centurião. Ele poderia estar muito bem sentado, confortável na dele, até porque então ele era o cara do momento. Ele era o cara do momento. Cara, que vem até mim. Eu sou blogueiro, eu tenho 150 milhões de seguidores. Eu tenho 300 milhões, eu sou mais do que Cristiano Ronaldo. Cara, se você quiser, você vem até mim. E a primeira característica, já no versículo 1, a gente já vê um Deus que se movimenta para me encontrar e para te encontrar. Um Deus que não é estático, um Deus que adora uma caminhada, um exercício físico, um Deus que de alguma forma se movimenta para me e te encontrar. E esse primeiro versículo 1 já mostra ele saindo da Galileia e indo em direção diretamente a Jerusalém para manifestar o seu poder. E isso é muito, muito, muito interessante. E aí quando a gente já pula para o versículo 2, mostra que Jesus de alguma forma ele passa nesse movimento que ele vai até Jerusalém, ou seja, Jesus é o próprio ser igreja, e é assim que a gente entende a igreja, assim que a gente entende ser igreja, uma igreja que se movimenta. Por isso que a Bruna falou aqui, a minha esposa falou do que a gente faz com jovens de sábados, é de 2 a 3 vezes por mês, é por isso que a gente está em movimento, é por isso que a gente gosta de se relacionar, porque a gente se inspira naquele que é o próprio ser igreja. E aí quando a gente pula para o versículo 2, é muito interessante, diz que Jesus, ele passa por uma porta chamada Porta das Ovelhas. Cara, a Bíblia não coloca nada por acaso. Por que Porta das Ovelhas? Por que a Bíblia chama atenção para isso? A Porta das Ovelhas, ela ficava na entrada do templo de Jerusalém. Era a função que era exercida no Antigo Testamento, antes de Jesus e na época de Jesus também.
aonde as ovelhas eram pegas, passavam por aquela porta e ela não saía mais. E ela não saía mais justamente por quê? Porque ali era o tempo de sacrifício daquela ovelha no Yom Kippur, que é o movimento judaico, que é o dia do perdão, onde cada família leva um animal. As ovelhas eram os animais mais comuns, tinha um pombo, tinha boi, mas a ovelha, por conta da posse, era algo um pouco mais comum. Então a ovelha passava por aquilo ali, levava sobre ela o nome da família, do ofertante ou do próprio ofertante, para que ela fosse sacrificada. E ela sabia que de alguma forma, no momento que ela entrasse, e todos sabiam que ela entrava por aquela porta e ela não saía mais. E ela não saía mais. Isso era o que acontecia no Velho Testamento para perdão de pecados sobre mim e sobre você. E aí Jesus, ele passa por essa porta, e simbolicamente no mundo espiritual, ele fala o seguinte: cara, agora essa porta sou eu. Agora essa porta sou eu. Quem entrar nela já não vai mais ficar. Quem tiver em mim e entrar por essa porta não vai ficar mais como esse sacrifício, vai sair. Porque agora não eu sou mais a porta, mas eu também sou a ovelha, o cordeiro que vai ser sacrificado. Preste atenção. Olha o que ele coloca em João 10:9. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar, sair e achará comida. Jesus, ele não só se coloca ali no mundo espiritual, se posicionando, terminando todo o Velho Testamento, falando o seguinte: o Velho Testamento agora ele aponta para mim, ele se mostra para mim. O que o Velho Testamento falava, agora se cumpre em mim. Eu sou a porta e eu sou também a ovelha que se sacrifica por você. Aqui, preste atenção, está a famosa princípio que a gente usa da substituição. Aquilo que era destinado para mim e para você, de morte, de ter que pagar pecados, de ter que todo ano ir no Yom Kippur, ter todo ano no dia do perdão oferecer sacrifícios esses que o escritor de Hebreus vem dizer que são sacrifícios de alguma forma, que não vêm a realmente a purificar, porque senão ele teria sido de uma vez por todas e não uma vez por ano. Jesus se posiciona ali no mundo espiritual dizendo o seguinte: cara, eu sou a porta e eu sou bem como ovelha, ou seja, tudo aquilo que estava destinado sobre você como ovelha, morrer, entrar e não sair mais, toda doença, toda enfermidade, o pagamento pelo pecado que você tem que fazer anual, pelo pecado que você cometeu, isso eu tomo sobre mim, porque eu sou a porta e eu sou a ovelha, e derramo sobre você tudo aquilo que sobre mim tinha direito, sem eu ter feito nada, ou seja, toda a cura, toda a prosperidade, todo o perdão de pecados. É a famosa, conforme eu falei, o princípio da substituição. Grava isso, o princípio da substituição, aonde ele olha você, pega você todo torto e derrama sobre você tudo aquilo que estava sobre ele, toda sorte de bênçãos, para que você vivesse uma vida em paz e feliz. Jesus, quando ele se coloca ali, por isso que a Bíblia ela não tem detalhes à toa, a gente precisa prestar atenção em cada redonda, cada vírgula que ela coloca, a cada ponto que ela coloca. E eu quero declarar que Jesus, ele fez essa substituição não para que você não passasse mais problema, ele disse que você passaria problema, mas para que você, dentro do teu problema, entendesse que ele não só é a porta da qual você entra, mas agora sai, mas ele é a ovelha que de alguma forma, que sobre ele sem culpa nenhuma, sem problema nenhum, foi derramado toda a praga, toda a maldição, toda a enfermidade, para que você nele colhesse tudo aquilo que ele desde a eternidade tem como direito: paz, cura, libertação, prosperidade, família abençoada, vida financeira próspera. Amém? E olha que interessante, quando ele termina, João 10:9, ele diz que para entrar e sair e achará comida. Essa palavra comida no original é nomai, no original grego. Ela, quando foi escrita a Bíblia, lembrando, no Velho Testamento hebraico e aramaico, no Novo Testamento no grego. E olha o que significa que Deus fala para você: cara, eu não somente, Jesus está falando para você, eu sou a porta, dizendo que você vai entrar e vai sair. Eu não somente agora sou ovelha que vou no teu lugar, você não precisa mais se preocupar, eu vou morrer por você. Você não precisa mais se preocupar que você agora vai perder a tua vida. Aliás, eu estou perdendo a minha vida por sua causa. Mas eu te digo que você, além de sair, depois disso tudo, eu ainda vou te dar um bônus. Sabe quando te liga aquele telemarketing da Vivo, da Oi, não sei vocês, mas ligam 300 vezes para mim. 300 vezes. Que eles querem sempre te dar um benefício. Você fala assim, é muito, não é possível, cara. Você fica desconfiado. E olha o que Jesus fala aqui, o seguinte: nomai. Quando você entrar e você sair, você encontrará
pastagem, forragem, alimento, estará totalmente suprido de todo o necessário para a verdadeira vida, crescimento e aumento. Você encontrará saciamento para qualquer mal, dos males que espalham como uma gangrena, das úlceras, de uma conflagração. Ou seja, você nele não só se colocou como porta, ele morreu no teu lugar, ele se sacrificou por você, mas ele aqui promete para você, quando você vai sair para achar comida, não é comida somente no material, ele está dizendo, você vai achar comida, provisão, paz, vai achar cura, vai achar libertação. É isso tudo que ele tem para você, é isso tudo que ele destinou para você, é isso tudo que ele destinou para o teu casamento, para a tua família, para a tua empresa e para as tuas heranças. Amém? E aí o versículo continua, ele diz que depois que ele passa por essa porta das ovelhas, ele vai ao tanque de Betesda. E essa palavra Betesda no original é Beit e Hesed. Beit e Hesed. E essa palavra diz que Beit e Hesed, que significa casa, Bet, uns falam Bet, Beit, e Hesed. Hesed é misericórdia. Ou seja, Jesus estava na casa de misericórdia, no tanque de misericórdia. E vocês repararam comigo, no versículo 3, que ele disse que não só ele vai ao tanque de Betesda, como havia 5 alpendres. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Beit Hesed, o qual também tem 5 alpendres. 5 a gente tem aprendido aqui que é o número da graça. Você presta atenção que Jesus estava chegando no tanque chamado tanque Hesed, da graça, da misericórdia de Deus. O ambiente estava totalmente favorável para que Jesus operasse o milagre. Deixa eu chamar a atenção, às vezes a gente pega muita gente que vem de outras igrejas, culturas, denominações, que acham que precisam, vou carregar minha cruz, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colaborar com Cristo, sabe, de alguma forma eu preciso carregar a cruz com Ele, sabe, de alguma forma, olha, se eu não guardar o mandamento, se eu não fizer, se eu não acontecer, olha, se eu não dizimar e se eu não ofertar, olha, se eu não fizer, se eu não acontecer, trazendo sempre a atenção para você, esquecendo que o foco é Cristo. E preste atenção, aquele doente, ele estava na hora certa, no local certo, na dimensão certa, ele estava na graça. Para você entender e você começar a dar um tom diferente na tua vida, você começar a virar a chave da tua vida para que você viva milagres, você tem que se posicionar no trono da graça, que nada mais é que Cristo. Sai dessa questão de esforço próprio, sai dessa questão de ficar olhando para você, eu preciso, eu tenho, eu faço. A única coisa que Jesus cobra de mim e você é que tenhamos fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem oferta é impossível agradar a Deus, André. Sem dízimo, sem eu dizer que eu vou colaborar, sabe, eu tenho que jejuar muito, eu tenho que orar muito, sabe, eu tenho que viver uma vida, eu tenho que obedecer muito. Você faz isso agora na nova aliança como uma consequência daquilo que você é em Cristo. Não porque você tem que fazer para alcançar o favor dele. Você já alcançou o favor dele antes de você nascer, que isso foi na cruz do Calvário. Grava isso. O favor de Deus está sobre você antes de você nascer. Foi lá na cruz do Calvário. E não porque você faz alguma coisa. Eu preciso fazer uma procissão. Eu preciso dar melhor, seja lá o que for. A única coisa que Deus quer de você é que você entenda que a graça e o favor dele está sobre a tua vida e que você só precisa crer e desfrutar desse amor. É simples assim. É tão bom como uma promoção da Claro, da Vivo. É melhor. E a gente vê que de alguma forma o local suficiente para que milagre acontecesse é a graça de Deus. E passaram a porta da ovelha, o tanque de Beit Hesed, da graça, do favor de Deus, com 5 alpendres, que são 5 telhados, que de alguma forma cercavam aquele tanque, servia como abrigo, como proteção. Tudo apontava para a graça, para que Jesus, que é a própria graça, Tito 2,11 fala sobre isso, viesse manifestar o milagre dele naquele local. E aí a gente pula para o versículo 6. O versículo 6 ele diz o seguinte: e Jesus, vendo esse cara deitado, perguntou: que queres que te faça? Ou queres explicação? Eu talvez, se estou no lugar daquele cara, eu falo o seguinte: não, Jesus, eu estou há 38 anos aqui pegando um sol, cara. Estou me bronzeando. Jesus chega para aquele cara, diante de uma situação que ele está vendo, enfermo, e fala assim: tu quer ficação? Ele fala: não, Jesus, eu estou aqui de boa, sabe?
Eu gosto de ficar olhando a chuchuquinha que passam aqui, eu gosto de pegar um sol, sei lá, eu estou aqui de bobeira, Jesus. Gosto de tomar uma água de coco. Foi a mesma pergunta que Jesus, de alguma forma, fez para Bartimeu. Ele olha para Bartimeu, olha para o cego e fala assim, cara, você quer que de alguma forma, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Cara, o cara está cego na frente de Jesus, cara, gritando, pedindo esmola. Por que Jesus faz isso? Sabendo que o resultado, assim, você não precisava nem ser Deus para saber o que o cara queria. Se o cara já estava ali é porque ele queria ser curado. O cara queria ser curado de alguma forma. Mas por que Deus faz isso? Por que Jesus faz isso? Eu queria que você anotasse e prestasse atenção nisso que eu vou te falar. A fé, ela é prática. A fé, ela não é teórica. Por isso que você encontra um monte de gente dentro da igreja que sabe muito da Bíblia. Então, 20 anos, dá aula, posta vídeo e fala, te dá lição de moral, mas não tem a vida transformada. O problema não é você chegar dentro da igreja sem transformação. O problema é passar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos e você continuar do mesmo jeito que você entrou. Essa é a questão. Todo mundo aqui entrou de uma forma um pouco anormal dentro da igreja. Uns continuam. Mas todo mundo precisa e é natural que quando você encontra Cristo, que haja transformação. É natural. Nenhum espaço que é com Cristo permanece da mesma maneira. Não permanece da mesma maneira. A fé, ela é prática. Jesus, quando pergunta isso para esse cara, sabendo da condição dele, Jesus, quando pergunta para Bartimeu, sabendo da condição dele, é porque ele quer que expresse em fala sobre a fé. E a fé, ela é prática e se expressa através daquilo que você fala. E em seguida, através do teu comportamento. A fé, ela não é teórica. Escuta o que eu estou te falando, anota isso no teu coração. A fé, ela não é teórica, ela é prática e se expressa através daquilo que você confessa para o mundo espiritual. Se você quer viver o teu mundo espiritual, se você quer viver de alguma forma bênçãos no mundo terreno, abra a tua boca e confesse aquilo que a palavra já te garante ao meu e ao teu respeito. Independente, mas minha conta está no vermelho, meu filho está assim, fulano está com câncer, meu filho está assado, minha filha está assado, meu casamento está assado. A fé não se baliza naquilo que você está vendo, nem nos teus sentimentos. A fé se baliza naquilo que Deus, que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você, por você. É simples assim. É simples assim. Você precisa lançar para o mundo espiritual aquilo que você quer viver em Cristo. Você usa a tua boca para acessar aquilo que já foi conquistado. Você não precisa conquistar. Nós não somos um exército. Quem entende um pouquinho de armamento militar vai saber o que eu estou te falando. Se você não entender, vai saber também porque é fácil o entendimento. Nós não somos um exército, de alguma forma, como a infantaria, a primeira ali que vai conquistar. Isso que Jesus já fez. Nós somos um exército de ocupação. Anotou isso aí? Nós somos um exército de ocupação. Aquilo que já tinha que ser conquistado já foi conquistado por Cristo. Você agora só ocupa os espaços que esse exército já conquistou por mim e por você. E aí você de alguma forma usa a tua boca para confessar sobre a tua vida, sobre o teu mundo, aquilo que você quer viver. É essa a praticidade. Você acessa pela fé e recebe pela graça. Você acessa pela fé e recebe pela graça. É assim que funciona. Você acessa as tuas bênçãos pela fé, vou repetir mais uma vez, e você recebe ela pela graça de Deus. Amém? Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 4,13. Olha que interessante. Eu criei, começa aqui, e por isso falei. Eu criei, por isso falei. Não é eu falei e depois criei. Eu criei. Isso está gerando dentro do seu coração. Aquele cara cria de alguma forma, concorda comigo? Se ele estava ali querendo ser curado, porque ele cria. Aquilo gerava de alguma forma uma crença dentro daquele cara que estava lá, por isso que ele estava buscando a cura. Ele cria que de alguma forma alguém iria falar, e Jesus ensina aquele princípio para aquele cara falar assim, cara, agora você está crendo, você precisa entender o que você crê, precisa ser expresso em palavra, porque a fé, ela é muito mais do que teórica, ela é prática. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Pega o teu negócio que está meio embaralhado, pega teu negócio que está meio amarrado, pega teu casamento que está meio assim, pega a tua vida que está meio embaralhada. É lógico, tome providências no mundo natural. Seja inteligente, seja sábio, estude, cuide da tua esposa, seja o marido que ela quer, seja a esposa que ele quer.
Faça a tua parte humanamente falando, mas espiritualmente falando. Começa a colocar a tua mão, a tua boca sobre o teu projeto, sobre o teu futuro, sobre as tuas finanças, sobre os teus sonhos, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos e comece a declarar, diferente do que você está vendo. Hoje de manhã eu levei uma chinchada. Eu estou pregando para vocês, mas levei uma chinchada, porque João estava chorando. Aí eu falo assim, cara, você só fala as coisas chorando, cara. Aí Bruna, na minha canela. Comece a falar diferente daquilo que você quer que ele seja. Ai, eu vou pregar sobre isso. Isso é para mostrar que eu sou ser humano igual a vocês, tá vendo? Tenho os mesmos probleminhas que vocês. E a gente vai para o versículo 7. Deixa eu passar aqui. O versículo 7 diz que, de alguma forma, ele disse, Senhor, eu não tenho homem algum. Jesus perguntou, por que você não estava sendo curado? Ele falou, cara, eu não tenho homem algum que consiga me ajudar. Quando o anjo vem e toca na água para poder vir. Aqui Jesus ensina a gente, o Espírito Santo nos mostra um outro princípio. Aquele homem, de alguma forma doente, ele estava esperando uma provisão de um homem. Ele estava ali deitado no tanque de Betesda, esperando que algum homem viesse carregar ele e ele de alguma forma vivesse o milagre dele. E aí o Espírito Santo tocou claro no meu coração dizendo o seguinte, cara, avisa para ser igreja, que tem uma galera lá, esperando provisão de um homem, resposta de um homem, publicação de um homem, um contato, um deputado, um médico. Diz que a resposta deles está em mim. A resposta deles está em mim. Que toda vez que eles dependerem de um homem, eles não só vão ficar 38, mas podem ficar 48, 58, porque mal eles sabem que esse homem que eles estão dependendo é tão falho e necessitam tanto de ajuda como ele. Se você de alguma forma, se Deus de alguma forma não colocar a mão sobre o médico que está cuidando de você, sobre o remédio que você está tomando, se Deus de alguma forma não colocar a mão sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, se Deus não colocar a mão nos teus estudos, se Deus não te colocar a mão no teu casamento, na tua ajuda, tudo o que você fizer vai ser humano. E eu te digo, provável que você dê com burros na água. E fique no mínimo 38 anos esperando. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que eles edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, ou seja, aquele de madrugada, pois assim ele dá aos seus amados enquanto dorme. Vou parar aqui no versículo 2. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não te abençoar, se você não entender que a tua bênção provém dele, Rafael, mas eu malho muito, eu corro, eu como alfafa, eu como bacalhau, sabe, sem sal, eu não consigo comer bacalhau sem sal, eu tomo café sem açúcar, sabe, eu sou aquele, um Superman. Condição física vem do que você faz, saúde vem de Deus. Rafael, mas eu sou o cara mais inteligente, eu tirei ideia na faculdade, eu fiz, eu aconteci, ou não sou, mas eu tive uma ideia brilhante. Se o Senhor não te der o pão, em vão vai se levantar cedo e dormir tarde, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Gravou isso no teu coração? Gravou? E aí a gente pula. O versículo 9 diz o seguinte: logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era... Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e ama. A religião, presta atenção, a religião, ela vai tentar te cegar. A religião, ela vai tentar te cegar, limitando você de viver e te fazendo acreditar que Deus está preso dentro de preceitos e procedimentos, ou seja, dentro de uma caixinha. De forma equivocada, alguns cristãos e judeus acreditam que uma das causas que eles falam que Jesus de alguma forma não é o Salvador, aqui está um dos pontos, é porque aquele que de alguma forma era o Salvador, ele também guardaria o sábado,
ele deveria guardar o sábado. Só que Jesus pega de alguma forma, ele dá uma lição para aqueles caras ali, dizendo o seguinte, quando ele, em Lucas 6, ele fala sobre isso, que quando os discípulos tiveram fome, ele liberou os discípulos para comerem as espigas. Ele cita Davi lá atrás, quando ele, Davi, tinha voltado da guerra com os seus, e eles vão até o altar no sábado e comem. E aí Jesus diz o seguinte aqui, ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. É como se de alguma forma Jesus estivesse falando com eles o seguinte, cara, eu sou dono da empresa e você está dizendo para mim que agora eu não posso chegar mais às 9, que eu tenho que chegar às 10, senão eu vou ser demitido por justa causa. Jesus se mostra aqui como aquele que se movimenta no sábado, no domingo, e que a religião, de alguma forma, tentou parar esse cara. A religião tentou parar. E tem um rabino muito interessante, ele fala de uma coisa bem interessante, e Jesus se apresenta como o próprio Shabá. O sábado é o Shabá. Tem um rabino em Mequita, chama Natan, que ele diz o seguinte, vede o que é dito, portanto os filhos de Israel guardarão o Shabá e observarão de geração em geração. Um Shabá pode ser profanado para que se possa guardar muitos outros Shabás, que é o próprio Jesus. Ou seja, não é a vida muito maior e muito mais importante do que qualquer Shabá? E lá o escritor de Hebreus 4 vem mostrar para a gente quem é o verdadeiro Shabá, quem é o verdadeiro descanso, que é Jesus. Porque na cabeça dos judeus, ele não poderia se movimentar para ir de encontro e fazer um milagre. Porque de alguma forma ou de outra, o Shabá foi feito para que Deus descansasse. Deus sabe, ele se cansa, ele precisava descansar, e isso se reproduz em mim e você. Vai ter um dia que você vai precisar descansar. Só que Deus, ele não se move com a concepção minha e tua. Deus não se move com a minha concepção e tua. Olha o que Isaías 40, 28, eles esqueceram talvez de consultar o Talmud. A Torá são os 5 primeiros livros, e o Talmud é tudo aquilo que cerca a Torá, os profetas maiores, menores e tudo mais. Olha o que Isaías diz aqui. Não sabe e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você deve estar achando que Deus está muito ocupado para te atender. Talvez você está achando que a sua causa é a maior causa do mundo, ou a menor causa do mundo, ou que hoje é Shabá. Cara, Deus está descansando. Eu te digo uma coisa, o Deus que você serve, o Deus que você de alguma forma escolheu para segui-lo, ele não se cansa e não se fadiga de ir ao teu encontro se movimentando para te abençoar. Ele é o próprio Shabá, ele é o próprio descanso, ele só quer que você entre nesse descanso, que é ele, para que você descanse, literalmente a tua mente, e entenda que ele fará tudo sempre se movimentando, para poder ir ao teu encontro e suprir aquilo que você tem suado, aquilo que você tem buscado, aquilo que de alguma forma você tem procurado nele. Eu sabia que de alguma forma, quando a gente começou a ser igreja, o pior, escuta o que eu estou te falando, eu vou preparar uma pregação sobre isso. Qual é a religião de Satanás? Qual é a religião de Satanás? Eu digo para você que a religião de Satanás não é o satanismo. Satanás não seria bobo de se apresentar, ou seria uma das, vamos dizer assim, Satanás não seria bobo de se apresentar com foice, tridente para te pegar e me pegar. Ele quer se apresentar da melhor forma possível. E dentro dessa melhor forma possível se chama religião. Religiosidade. É a forma que ele tem enganado pastores, bombadões, bonitões, profetas, cheio, buscando, como eu posso falar essa palavra? Talvez insaciavelmente, seguidores, e mídias, e famas, e grêmio, latinos de música, ou dizendo que você não pode fazer isso, não pode, colocando as doutrinas e os pensamentos dele da frente daquilo que a Bíblia diz que você e eu temos que fazer e viver e seguir. Eu sabia que de alguma forma, que quando a gente montou a Segre Igreja, que veio de um sonho do coração de Deus, minha esposa e eu, a gente sabia que a gente estaria enfrentando o pior dos demônios, que se chama religiosidade. Religiosidade.
E é isso que faz você não ver o Deus que você tem, o Pai bom que você tem se movimentando ao teu favor diariamente. A religiosidade, ela quer te cegar, ela quer te parar. 24 horas. A primeira coisa que Satanás não quer é que você se converta. Escuta isso que eu estou te falando. A primeira coisa que Satanás não quer é que você se converta. E depois que você se converta, ele quer te cegar para que você, com a religiosidade, não entenda quem você é em Deus e quem Deus é em você. De fato. A religiosidade, ela é capaz de parar ministérios de propósitos e sonhos. E a gente sabia, a Bruna e eu, quando o João estava doente, nesses dias, foi nítido. Minha esposa sabe disso, eu contei, o Ralph e a Marcela estavam comigo. Foi nítido. Satanás soprando no meu coração, no meu ouvido, falando o seguinte: você achou que você ia entrar no meu território e ia ficar por isso mesmo? Desse jeito, como eu estou falando para vocês aqui, audível no meu coração, no meu ouvido. Você acha que você ia entrar no meu território e ia ficar por esse jeito, ia ficar sem, você ia passar ileso? E eu falei, cara, mas como? Curitiba está cheio de igrejas, esse território é de Cristo. Ele falou, não, é o território da religião, da religiosidade. Você acha que você ia entrar e ia ficar ileso? Mas mal ele sabia que o que aconteceu com meu filho foi mais um trampolim para que vidas fossem salvas e o nome dele foi engrandecido, porque a palavra final é de Deus. E eu não só entrei nesse campo da religiosidade, onde os demônios mais operam, mas como a gente está botando cada um para fora. E a gente vai sacudir Curitiba, Brasil, Paraná, o mundo, porque não tem espaço para isso. Nós vamos levantar uma geração que crê que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus é bom, independente de religião, mas porque Ele é bom. Mateus 11, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir a fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus foi de encontro a Pedro, segurou a mão e disse, cara, por que você duvidou, homem de pequena fé? E ambos subiram no barco. É óbvio, aqui relata Pedro querendo ir ao encontro de Jesus, é óbvio que a gente tem que ir ao encontro de Jesus, mas aqui a passagem mostra como você e eu somos falhos. Vão ter vezes na nossa vida que a gente vai querer ir de encontro a Ele e nós vamos falhar, nós vamos afundar. Mas você aqui mostra um Deus que te ama tanto, diferente de todos os outros deuses que estão assentados, pesados em cima do seu trono, mas que se levanta e fala assim, Pedro, vem, vem. A Bíblia não fala como eles voltaram para o barco, mas só tem algumas possibilidades. Ou ele voltou andando com Jesus, ou ele voltou no colo de Jesus. Eu quero te apresentar o Deus que se movimenta quando você diz, cara, eu não aguento mais. Pai, está doendo, cara. Estou fraco, eu estou caindo, eu estou pecando, eu estou errando. Pai, meu filho está nessa condição, eu estou há 38 anos esperando, eu estou afundando. Eu quero te apresentar hoje um Jesus que vai ao teu encontro, dizendo, pega pela mão e fala assim, vem comigo, porque se você não voltar andando pelo barco, eu mesmo, andando a pé pelo barco, eu mesmo vou te carregar no colo. Aleluia. Vamos a Marcos 16, 1. Esse é um outro episódio. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Jesus já estava morto aqui. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam-lhe, umas aos outros, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, disse-lhe, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos, preste atenção nisso, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Preste atenção numa coisa. Pedro tinha acabado de trair Jesus.
Tinha uns 10 discípulos, porque um tinha se enforcado, ele era o 11º, Matias ainda não tinha sido eleito como outro discípulo. Pedro estava afastado, provavelmente em depressão, cara, pescando lá sozinho. Maria Madalena vai, e a galera toda com ele. E simplesmente Jesus fala o seguinte: passa tudo aquilo, aquele filme todo. Mas ele faz questão de colocar essa vírgula, para mostrar que ele está sempre se movimentando, independente da tua situação hoje, psicológica, de depressão, de medo do futuro, da sua situação física. Ele faz questão de colocar uma vírgula e dizer: cara, eu sei que ele errou, eu sei que ele pecou, mas ele andou comigo, ele foi transformado. Faz o seguinte, diz aos discípulos, vírgula, e manda chamar também a Pedro, diz que eu estou chamando, diz que eu o amo, diz que eu estou chamando ele, cara. Diz que eu estou me movimentando em direção a ele, independentemente como ele esteja. Diz que eu sou o único Deus que se levanta do trono e que serve, o único Deus que se levanta do trono e tem prazer em abençoar, o único Deus que diante de problema, dificuldade e pecado tem prazer de se levantar e falar: chama também aquilo que a sociedade já excluiu. Chama também a Pedro. E Deus está dizendo para você hoje, Jesus está dizendo hoje, Jesus te trouxe aqui: chama também Mateus, chama também Paulo, chama também Maria, chama também Carla, chama também Rayane, chama também Laura, Bruna, Nicole, chama também do jeito que eles estão, porque eu sou Deus que me importo de ir ao favor dele, e não fico me importando de quão bom eles são para virem ao meu encontro. Esse é o Deus que você serve, cara. Esse é o Deus que é teu Pai, cara. Ele é bom. A palavra se revela a gente a cada dia, cara. Cada versículo. E é legal ver vocês olhando daqui, chorando, rindo, recebendo a palavra com olhos abugalhados. Essa é a palavra de Cristo, essa não é a minha palavra. Tudo diz respeito a Ele, não a mim. Não olha a mim, não olha a minha esposa. Acabei de contar para vocês aqui. Nós somos seres humanos igualzinho a vocês, cara. Mas quando você focar certo, quando você entender que o foco está nele, que ele é o Deus que se movimenta, que não tem preguiça de ir ao teu favor, de ir ao teu encontro. Pedro, de alguma forma, quando Jesus foi lavar o pé dele, não entendendo que agora ele se apresentava como um Deus soberano, Jesus, mas que um Deus que vinha para servir. Pedro falou o seguinte: você não vai, você é Deus, você é o cara, eu que tenho que lavar seu pé. E Jesus só falou: cara, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo no reino. Aí Pedro, daquele jeito doidinho dele, só falou o seguinte: Jesus, não lava só meu pé, me lava por completo. Você precisa jogar essa religiosidade para fora de uma vez por toda e entender que você tem um Pai bom, que tem prazer, não só de te lavar o pé, mas lavar todo o teu corpo, porque Ele te ama. Amém?